E eu continuei estudando saúde mental, trabalho para tudo quanto é lado, mil categorias em análise, etc. Eu tinha um grupo, um laboratório de psicologia do trabalho, onde eu estudava isso e tal. Bom, para não me alongar, veio o Bolsonaro. E com o Bolsonaro, eu não me sentia mais à vontade de estudar saúde mental e trabalho ou qualquer outra coisa que não fosse o fascismo. Uhum. Porque a gente estava vivendo o fascismo na sua íntegra. Né? Dizem que eu fui o primeiro a fazer uma live demonstrando que Bolsonaro era um governo fascista. Eu não acredito que tenha sido o primeiro, mas eu sei que eu fui um dos primeiros a levantar essa questão. E aí fui estudando fascismo, escrevi sobre fascismo, dei aula sobre fascismo, virou a minha vida. Eu abandonei saúde mental, trabalho e peguei fascismo. Mudou o tema. E nisso me cai na mão um livro do Fábio Pi, que é um excelente pesquisador carioca. O livro chama Cristofascismo. Uhum. Aquilo, eu tenho que olhar esse negócio. E fui ler, e a tese dele é muito bem fundamentada, né? Existe mesmo cristofascismo. No Brasil, o melhor exemplo do cristofascismo é o Malafaia. E aí eu falei, bom, será que tem alguma coisa na Bíblia ligada com isso? Será que é possível interpretar a Bíblia? Será que se trata de uma leitura especial, diferente? Eu já tinha lido a Bíblia toda, que eu tive formação católica, né? Uhum. Vim ateu um pouco mais tarde. Lá vou eu ler a Bíblia de novo, e aí eu tomei um susto. Estava tudo lá. Eu peguei algumas referências básicas de fascismo, né? Griffin é uma, Gentile é outra, daí por diante, eu não vou ficar Gentile é um nome fundamental citando a nisso. bibliografia, mas eu peguei as características básicas do fascismo e fui para a Bíblia. E fui ler na Bíblia. E o meu susto, o meu espanto é que estava tudo lá. Alguns pressupostos emergem. Tudo o que caracteriza o fascismo estava presente na Bíblia. Né? Aí não tinha jeito, aí foi ler a Bíblia 10 vezes, foi ler de novo os artigos sobre fascismo e os livros que eu tenho acumulados sobre fascismo, e aí não tinha jeito, eu tinha que escrever isso. Eu tinha a obrigação de escrever esse livro. Né? E fiquei feito louco. Eu escrevo muito, eu devo ter uns 20 livros publicados, mas nunca nenhum me deu tanto trabalho quanto esse. Uhum. Porque eu era obrigado a desconfiar de cada linha, de cada parágrafo que eu estava lendo, principalmente quando eu estava lendo a Bíblia. Mas será que é verdade que Arão fez o que fez? Né? Tentou matar o filho porque Deus mandou? Será que é verdade que uma mulher foi esquartejada e devolvida para quem tinha estuprado ela? Deu muito trabalho e deu muito medo, para dizer a verdade, de que eu estivesse mentindo, de que eu estivesse inventando coisas, de que eu tivesse baseado nas minhas convicções políticas e não no estudo. Um cientista sempre se pretende ser neutro com relação ao fenômeno que ele observa. E todo cientista sabe que não consegue saber. Uhum. Mas eu usei o máximo possível da arma da neutralidade para escrever o texto.
Vanderlei, deixa eu só te Por pedir isso que então, é possível fazer militância com esse tipo de trabalho? Eu fiz questão de não fazer. Aham. É possível fazer apologia à descrença, né? Ao Uhum. ateísmo? É possível, mas eu faço questão de não fazer, né? É possível ter interpretações da Bíblia? Esse é um ponto importante, Uhum. Pedro. Esse é um ponto importante. São 3.000 versões da Bíblia publicadas. Você tem de tudo. O primeiro capítulo do meu livro pergunta o que é a Bíblia. É, qual é o Tem objeto gente sobre o qual você vai se debruçar? demonstrando cientificamente que a Bíblia é uma fraude. Tem gente demonstrando fisicamente que a Bíblia é plágio. Encontraram o dilúvio 2.000 antes deve ser escrito na Bíblia. Uhum. Igualzinho. Tem gente dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Muita gente dizendo que é a palavra de Deus, né? Depois que o livro foi publicado, eu li, eu tomei conhecimento de um autor, o cara estuda as línguas antigas em que a Bíblia foi escrita e diz Hebraico, grego. na verdade, Jafé, né, que é um dos nomes de Deus em Moisés, não está escrito como singular, está escrito como plural. Então, ele defende que a Bíblia é um tratado politeísta. Uhum. Imagina. E vai. Então, o que você vai fazer, Vandoricoto? Você vai pegar qual versão? Você vai. Né? A Uhum. minha opção foi tecnocientífica. Eu procurei me basear exclusivamente no que estava escrito. Uhum. Não importa se era uma interpretação. Houve gente que falou assim: não, mas bater nas mulheres e estuprar e matar mulheres naquela época era normal. Dane-se que é normal, meu amigo. O que importa é que está escrito lá que mulher Uhum. tem que ser estuprada, que mulher tem que ser assassinada quando trai, que mulher tem que ser recebida de presente por quem ganha a guerra, como foi o caso de Davi. Davi se casou com a filha do rei porque ganhou a guerra. Então, isso está escrito lá. Primeiro, não adianta, não modifica em nada o fato de que isso era coisa da época. Uhum. Ora, se isso é coisa da época, então o assassinato comunista era coisa da época de 1964 também, então não tem problema, a gente perdoa. Não faz mal nenhum porque aquilo era uma coisa da época. Primeiro que época? Né? É. Há quem diga que a Bíblia foi escrita antes de Cristo, há quem diga que ela foi escrita depois de Cristo. É o Novo Testamento. O Concílio de Trento jogou fora um monte de evangelhos, escondeu outros e os que ele aproveitou, ele mudou. Ele reescreveu alguns evangélicos porque eles não gostavam. Então, inclusive, você não consegue fazer essa localização. Uhum. Você não consegue saber se João não era João que escreveu. Né? Na verdade, era um outro sujeito que fazia se chamar de João. Né? É a mesma coisa que eu dizer. O Pedro Ivo não existe. Existe um cara que se faz chamar de Pedro Ivo. Uhum. Que diferença que faz? Então, o fato dela ter sido escrita há milhares de anos atrás, o fato não apaga o que está escrito ali. O teor, né, do texto. Não apaga o próprio teor da Bíblia. Essa foi a primeira questão. Né? A segunda questão bom, qual foi a versão da Bíblia?
Eu usei 5 ou 6. Não pude e não poderei nunca usar as 3.000. Aham. Então, qual foi o meu critério? A que mais é reconhecida e mais lida, pelo menos no Brasil e na América Latina. Até porque você está falando de psicologia coletiva, então tem que ser o que circula entre essa pessoa. Eu pedi um auxílio de um teólogo, Uhum. de um rapaz que tinha se formado em teologia, e ele foi pesquisar para mim qual era a Bíblia que era mais respeitada, mais lida, daí por diante, né, mais considerada. Não lembro o nome dela agora, o nome dessa versão Sim. agora. Mas é isso, e aí eu fiz esse pecado, eu cometi o pecado de mostrar que a Bíblia é protofascista. Certo. Você faz, na exposição do seu texto, né, conforme eu disse, a gente se reuniu antes, né, dessa live aqui, e eu entrei em contato com o texto de maneira muito lateral ainda, né? Eu não cheguei a lê-lo cover to cover, né, de capa a capa. Mas eu dei uma olhada aqui que exatamente o primeiro capítulo do texto é exatamente sobre que Bíblia que você está falando, né? Qual é a definição? Eu diria que, em certos aspectos, o que você abordou aqui está basicamente no capítulo primeiro desenvolvido. Essa tese discutida aqui está desenvolvida no primeiro capítulo. Depois, logo no segundo, você fala de ultranacionalismo presente. É claro que é uma projeção, né, para trás do que seria equivalente ou parecido, ou como que aquela pessoa lá no presente pode usar os textos antigos para falar de ultranacionalismo na contemporaneidade, não é isso? Não, o mais importante aí é o que a literatura chama de palingenética, Isso. que, Palingênesis, né, que tá escrito que aqui. isso é uma característica de todo o fascismo, que a ideia é de buscar, procurar, lutar por um passado Uhum. místico e feliz que não houve. Um passado místico e feliz que não houve, né? É uma Que não característica houve, né? muito elementar. Você vai para o fascismo italiano, você recupera Roma. Você vai para o fascismo alemão, você recupera os germânicos antigos que ninguém nunca entrou em contato. O Himmler, né? Um dos grandes homens do Hitler, né? Uhum, Criou um grupo de cientistas, mandou para a Índia para procurar uhum, os restos mortais dos arianos que teriam sido corrompidos por cruzar com não arianos. Então, uhum. o ariano é um povo superior, Na visão né, deles, né? que nunca houve. Uhum. Nunca houve um povo superior daquele jeito, nunca houve, e daí por diante. Né? Eles queriam reconstruir esse passado mítico onde era tudo perfeito, né? O Bolsonaro jura que a ditadura militar foi o período mais feliz do Brasil. Sim. E ainda tem uma reconstrução que vai mais antiga, que tem o pessoal que é ideólogo, que constrói a ideia de que bom mesmo era na monarquia e etc, etc. Isso, isso é exatamente. E é sempre uma construção de um passado mítico Uhum, e de um passado que não existe. uhum, Sobre isso, tem uma discussão interessante. Olha lá, não é toda a ditadura, não é toda a tirania que é fascista. uhum, Né? O fascismo é um tipo de tirania e um tipo de ditadura, né? E exerce um tipo de violência que tem suas marcas. uhum. Para te dar um exemplo polêmico, a ditadura militar brasileira não era fascista. Porque ela não tinha essas características Ela era específicas, né? tirânica, ela era assassina, etc., mas ela não era fascista. Entre outras coisas, porque ela não queria recuperar nenhum passado mítico. Uhum.
Ao contrário, ela queria destruir o futuro imaginado do Brasil, que seria o futuro do comunismo. Né? E vai por aí. Essa seria uma discussão de 2, 3 horas, eu não vou me fixar nela. Não é? E veja, é muito característico da literatura bíblica, sobretudo a do Antigo Testamento, ser uma literatura para um grupo político específico, de uma comunidade específica, e que faz uma certa exaltação, né, do seu próprio grupo. Só que isso vem sendo recuperado pela mítica contemporânea, isso vem sendo recuperado, essa ideia de povo escolhido, uma coisa que inclusive em outra linguagem, em outra perspectiva, está presente também. Exato. E quando você diz que a Bíblia é protofascista, o que você está dizendo? O povo hebreu era o tal do povo escolhido. Era o tal do povo que tinha que recuperar a dignidade, que recuperar a humanidade, que etc, etc, e que foi o escolhido de Deus. Você vai encontrar isso em todo o fascismo. É interessante que alguma perspectiva... Não só com os alemães, mas também com os outros fascismos que vingaram na história, né? É interessante que não necessariamente, tem outros lugares em que isso aparece, eu lembro sempre dos Estados Unidos com a ideia de destino manifesto, né? Que os Estados Unidos é a nação que vai levar a civilização para o mundo e que não chega tanto, talvez, mas assim, flerta, né? Flerta com essa noção. Agora veja, qual é a grande palavra de ordem do Trump? America Great Again. Nós vamos recuperar o nosso papel de guia e de vitoriosos da Terra como um todo. Nós somos os seres superiores. Nós somos os seres superiores. Agora, uma coisa fascinante nesse processo, avançando um pouco, é a necessidade do inimigo. Isso, era isso que eu queria conversar na sequência. O fascismo, vamos começar do começo. Adversário existe naturalmente. Inimigo você inventa. Sempre você inventa um inimigo. Se eu não gostei de você ter roubado a minha namorada, na vida real você é meu adversário, mas eu invento em você um inimigo. E aí, para inimigo, vale tudo. Exatamente, para inimigo... para inimigo vale tudo. Então, dá uma olhada... Carl Schmitt, né? No limite, dá uma olhada na Gênesis, nas 7 pragas, que Deus manda para o faraó. Tem detalhes que as pessoas, por razões as mais diferentes, não prestam muita atenção. O faraó quis concordar com Moisés. Ele endurece o coração do faraó. Deus endurece o coração do faraó para que ele não concorde. É doideira. Essa passagem é doideira. Quer dizer, é isso que é uma invenção de inimigo. Ora, Deus, onisciente, onipotente, onipresente, poderia amolecer o coração do faraó. Claro, para poder liberar. Para que ele liberasse. Né? Não, ele resolve endurecer para manter o inimigo. Não é? Que é a mesma coisa que o Bolsonaro aqui fez com os petralhas que ele falou que ia matar. Assim que tomou posse. Né? Comunistas. Rapaz, quem acha que o PT é comunista, tem alguma coisa de comunista, está delirando muito. Né? E aí, depois piorou, né? Depois a Globo virou comunista. A Globo virou comunista. Os universitários todos são depravados e comunistas e ficam nus na festa fazendo putaria e tal. Quer dizer,
E o Trump com os imigrantes. É. Né? E se você for percorrer os fascismos que vingaram, ou os que se tornaram fortes, sempre você vai ter a invenção de um inimigo. Certo. E você vai ter isso na Bíblia também. Né? Noé é palingenético. Né? Noé, Deus quer acabar, eliminar com o povo que ele mesmo criou, né? Para ter o homem novo. Outra vez a questão do homem novo, outra vez a questão de um passado místico que não houve. Né? Eu fiz tudo certinho, a humanidade estava muito bem, obrigado. A humanidade não estava bem coisa nenhuma, caiu em ação o Abel, deu um monte de problemas. Desde o início, né? E ele abandona todos os problemas, cria uma relação mítica com o passado e agora a vontade o desejo de recuperar essa relação mística. Quer dizer, é muita coisa, né? São muita coincidência, não é? Quer dizer, você olha de um lado o fascismo que começa com Mussolini, né? E vê um texto de 2000 anos atrás com a mesma lógica. Né? Pega a questão da violência. Você teve a noite das facas, né? Sim, no fascismo. No fascismo, né? Na Alemanha. Depois você teve a noite dos cristais, que eliminou judeus e mais judeus e mais judeus. E você pega Deus com os ímpios. Quem é ímpio? É quem não crê. Não crê nele. Né? Eu separei até algumas frases do ímpio. Dos ímpios. Meu Deus, quebre o queixo de todos os meus inimigos. Arrebente o dente dos ímpios. Quebre o braço dos ímpios. Os justos se alegrarão quando lavarem seus pés no sangue dos ímpios. O que está imposto em questão para Deus é a eliminação pela violência de quem não crê. Mas não foi isso que Hitler fez no Holocausto. Mas não foi isso que o Bolsonaro só não fez por ser incompetente com os negros, com os índios, né? Com os pobres, daí por diante. A ideia não só é de inventar um inimigo. A ideia é de inventar um inimigo e depois eliminá-lo. Justificar a violência, né? E depois eliminá-lo. Vide Sodoma e Gomorra. Quem pecava devia ser destruído. E foi destruído. Né? Qual era o pecado? Era problemas morais, né? Como o homossexualismo. Eles sugerem que é uma coisa que a sociedade inteira está em pecado e pode eliminar. E ainda passa a régua por cima, né? Porque você não diz que não tem como a sociedade inteira, todo mundo, cada indivíduo, não, é todo mundo que vai pro buraco, né? Bom, e aí por aí vai. Você pega a mulher, você pega a misoginia no Mussolini. Mussolini estuprava uma mulher por dia. Ele estuprava uma mulher por dia. E ele transava com a mulher uma vez só. Levava 15 minutos. Tem uma passagem na Bíblia que eu me arrepio toda vez que eu cito. Chega um forasteiro na casa de alguém
e pede para dormir no estábulo. Tá ele e a mulher. E o cara diz, não, eu tenho lugar na minha casa, né? Vem aqui, durma aqui em casa, você e a tua mulher e tal. Quando entram, chega um grupo de bandidos, de bandoleiros, e querem o cara. Querem o cara para roubar, querem o cara para matar, querem o cara. Uhum. O fulano sai e diz o seguinte, não façam isso com o meu hóspede. Uhum. Faça o seguinte, eu lhe dou a minha mulher, a minha filha, Uhum. e ele dá a mulher dele para vocês se divertirem a noite toda. Para E ele aí dar deixa o meu hóspede em em paz. paz. Dormiram, acordaram, quando acordaram foram lá. E a mulher do cara tinha morrido pelos maus tratos que sofreu durante a noite inteira. Ele pega a mulher, bota em cima do cavalo, leva para casa, esquarteja a mulher e entrega um pedaço para cada um que a matou. É. E a justificativa é porque o cara é um anjo, É, o hóspede. É. isso é típico. Né? O estupro na Bíblia, você tem que casar com a fulana que você estuprou. Né? E ganha um dinheiro do pai dela por ter se casado com ela. Alguma semelhança com a lei do estupro que estão Que tava discutindo agora, né? que a extrema-direita está tentando passar na Câmara agora? De É. transformar a estupradora em uma assassina o estuprador absolvido e a estuprada criminalizada. Né? Que é isso que está acontecendo na série Porque aqui. na prática, Quer se dizer, você proíbe a mulher de. o que o Mussolini falava sobre a mulher? Porrada. Mulher tem que tomar porrada. Isso está escrito no ópera Omni do Mussolini. Isso é algo conhecido também. E isso tem a ver com essa perspectiva que, inclusive, vai gerar a noção de superioridade de governo unipessoal também. Né? Porque a violência do pai em casa, violência do pai com a família em casa e violência do chefe de Estado contra a população que se opõe às estruturas. Isso, Né? isso perfeitamente. E você tem que lembrar que fascismo e Bíblia partem do pressuposto de um governo de um homem só, de uma tirania de um homem só. Né? Eu contei, tem 152 vezes que Deus afirma na Bíblia que eu sou a verdade e a vida, quem estiver comigo se salvará, quem estiver contra mim morrerá. Quer dizer, ele era o grande. E o fascismo também. Mas o fascismo não tinha partido, né? Tem gente que critica isso. O fascismo não tinha partido. O fascismo era um tirano de união, só sem partido. Trump tinha partido, ou tem partido. Quando fez o que fez, O seu áudio ficou ruim. botou o partido republicano no bolso, né? E fez o partido engolir as suas formulações. Certo. Bolsonaro tinha partido, Bolsonaro participou de porradas de partido e em todo lugar ele saiu porque não faziam o que ele mandava, A vontade dele. a vontade dele, né? Então, é uma tirania sem partido que marcou o fascismo e é uma tirania sem partido que marca também a Bíblia. Mas se a gente for em certos aspectos de leitura do Novo Testamento, a gente vai ver algumas oposições a perspectivas tirânicas, Tem correto? um capítulo no meu livro com esse título: O Novo Testamento não é fascista. Com os opositores, Deus mandava matar. Cristo perdoava.
entrega a outra face. Né? Com os opositores, Deus, no Velho Testamento, julgava que não tinham direito a viver. Né? Com Jesus Cristo, todos os homens são filhos de Deus. Uhum. Inclusive os que não creem, portanto. Uhum. Né? Vários momentos você tem uma oposição. Eu fico brincando, é só uma brincadeira, por favor, não levem a sério. Uhum. Eu fico brincando que parece que Deus fez um monte de tolice e mandou Jesus Cristo para consertar. Uhum. Porque tem muitos momentos que são opostos nessa relação. Uhum. Tem momentos que não. Por exemplo, a submissão da mulher ainda está presente no Novo Testamento, tal e qual no Velho, por exemplo. Ficar calada, mas em muito, o Novo Testamento se opõe frontalmente ao Velho Testamento. Inclusive, às vezes, Jesus Cristo fala isso. Uhum. No episódio de trabalhar aos sábados, uhum. Né, que era totalmente proibido no Velho Testamento, ele diz sim, mas essas pessoas são pobres, precisam trabalhar, e vamos trabalhar, e ele mesmo trabalhou, e daí por diante, numa contestação explícita ao suposto pai dele. Uhum. É muito interessante isso. Isso é interessante. Essas discussões todas que a gente está tendo aqui, você fundamenta, portanto, nesse livro, não é? Isso, E para quem quer adquirir? E quem quer adquirir esse texto? Quem quer ler essas considerações que você fez no texto? Como é que faz? Amazon. Na Amazon? Então eu vou mostrar aqui para o pessoal, certo? Vou mostrar aqui para o pessoal. Você tem na Amazon, você tem a versão Kindle, que é digital. Você tem a versão física, né? E você tem aquele programa da Amazon que você pode ler livros que você não compra, né? E daí você paga uma mensalidade para ler vários livros. É esse aqui, né? Mas tá aí, ó. Pronto. Então, se vocês quiserem adquirir o texto, é aqui que vocês vão achar, né? Perfeito? Oi. É isso aí. Tá? Ele está por R$50. Você está vendo a versão do Kindle lá na ponta? Uhum, ele está por R$54. Né? Não, desculpe, R$54 a versão física. Física. E o Kindle está por R$24 lá em cima. Pode crer. Né? E existe uma versão em espanhol, já na rua também. Olha aí. Né? E tá passando em inglês? E eu ainda estou querendo fazer uma versão dele em inglês.